bom, gente? Lá vamos nós para a nossa sexta questão de revisão / resumo lá para a prova do Enem. O assunto de hoje, tecido sanguíneo, questão lá da prova do Enem de 2017, terceira aplicação do Enem, questão lá bem bacana. Tecido sanguíneo, ou simplesmente sangue, é um tipo de tecido conjuntivo caracterizado, porque ele tem uma substância intercelular líquida, né? Exatamente o líquido lá do sangue, e sem fibras colágenas, né? A maioria dos tecidos conjuntivos, ricos em fibra colágena, não tem isso no sangue. O sangue ele é produzido pelo famosíssimo tecido hematopoético, é o tecido produtor de sangue, e ele é encontrado basicamente na medula óssea vermelha. Eu tenho dois componentes no sangue. Número 1, o plasma, onde o plasma é a parte líquida do sangue. E número 2, os elementos figurados, são a parte particulada do sangue, hemácias, plaquetas e leucócitos. Ora, como eu estava falando, o plasma é a parte líquida do sangue, ele é constituído de água, sais minerais e 3 tipos principais de proteínas: albumina, fibrinogênio e anticorpos ou imunoglobulinas. Daí, qual é o papel da albumina? A albumina está relacionada com a reserva nutritiva, está relacionada com o equilíbrio osmótico. Um fibrinogênio tem a ver com a coagulação do sangue. E, gente, a mais importante, as imunoglobulinas, anticorpos, né? Que é o nome que a gente usa com mais frequência, com papel de defesa, né? Então, anticorpos, proteínas com papel de defesa no sangue da gente. Chamamos pelo nome de hematócrito uma medida que dá a proporção entre os elementos figurados e o plasma. E numa pessoa normal, isso aí deve estar entre 35% e 50%. Todo mundo aqui, claro, já fez exame de sangue, né? E aí tiram lá o seu sangue e colocam num tubo de ensaio. Você vai pegar agora esse tubo de ensaio e colocar numa centrífuga. Das aulas de química, né, moçada? A centrífuga, ela separa os componentes pela densidade. Daí, depois de você centrifugar, você vai ter 3 fases em relação ao sangue. Uma fase amarelada, que é o plasma, a parte líquida do sangue. Uma fase esbranquiçada, que pega leucócitos e plaquetas. E a fase avermelhada, que equivale lá às hemácias. Quem dá a cor vermelha do sangue, as hemácias. O plasma é entre 50% e 65% lá do seu sangue. E os elementos figurados, plaquetas, leucócitos e hemácias, entre 35% e 50%. Né? São 3 elementos figurados, a parte particulada do sangue, hemácias, também chamados de eritrócitos, eritro quer dizer vermelho, ou glóbulos vermelhos, plaquetas ou trombócitos, o nome trombo tem a ver com coagulação, e os leucócitos, glóbulos brancos, leuco querendo dizer branco, né? Primeiro grupo de elementos figurados, as hemácias. Elas são células anucleadas, elas não têm núcleo, e pelo fato de elas não terem núcleo, elas têm uma vida muito curta, 90 a 120 dias. Tanto é que elas têm que ser o tempo inteiro renovadas pela medula óssea. Como não tem núcleo, não tem DNA, não consegue produzir proteínas, não consegue renovar as proteínas, 3 ou 4 meses ela morre, tem que renovar as hemácias o tempo inteiro. Como ela não tem núcleo, ela tem uma forma discoide, bicôncava, e ela contém uma proteína chamada hemoglobina. A hemoglobina é produzida quando ela ainda tinha núcleo. Quando a hemácia era jovem, ela tinha núcleo ainda, né? Ela perde o núcleo, não produz mais proteínas. Mas antes dela perder o núcleo, ela produziu hemoglobina. É uma proteína vermelha, contendo ferro, e o papel é transportar gases, principalmente oxigênio. Para quem não entendeu minha descrição do formato discoide bicôncavo, tá aí, moçada, várias hemácias, forma de um disco, forma lá bicôncava duplamente achatada, e o número normal de hemácias varia entre 4,5 e 5,5 milhões de hemácias por milímetro cúbico de sangue. Claro que ninguém tem que saber isso decorado. Entretanto, questão muito tradicional, o cara bota para ti um exame de sangue, tipo um hemograma completo, e aí coloca valor de referência, é o normal que você deve ter, e quanto que você tem, para você comparar se tem mais, se tem menos, se está normal. Por exemplo, se o número de hemácias está menor que o normal, você vai estar diante de um quadro chamado de eritropenia. Eritropenia é a queda do número de hemácias. Toma cuidado, que ninguém usa muito o nome eritropenia. A gente usa o nome anemia. Só que anemia
não quer dizer diminuição no número de hemácias. Anemia quer dizer queda na quantidade de hemoglobina. Entretanto, quem tem uma coisa tem outra. Quem tem eritropenia, quem tem menos hemácias, tem anemia, tem menos hemoglobina. Toma cuidado com outra coisa, que anemia não quer dizer falta de ferro. Anemia quer dizer falta de hemoglobina. E aí tem vários tipos de anemia. Tem anemia, moçada, genética, tem anemia por falta de vitamina. Agora, a anemia mais comum, ela é por falta de ferro. E ela se chama de anemia ferropriva. Quando você fala em anemia ferropriva, as causas são, normalmente, falta de ferro na alimentação. Lembrando que alimentos ricos em ferro incluem fígado, carne vermelha, gema de ovo, plantas leguminosas como o feijão. Então, se você não tem isso na dieta, você vai ter possivelmente anemia ferropriva e algumas verminoses, como o amarelão. O amarelão é um verme que se alimenta do sangue da gente e aí leva a anemia. Dentre os sintomas de anemia, palidez. Por isso que quando o cara tem amarelão, que o verme come o sangue dele, ele vai ficar amarelado, vai ficar pálido, porque não vai ter mais a hemoglobina vermelha que contribui para dar a cor na pele. Né? Sem hemoglobina em quantidades normais, você não carrega o oxigênio direito. Então você vai ter fraqueza, falta de ar. E o tratamento? Uma dieta rica em ferro e vitamina C. Eu lembro que a vitamina C auxilia na absorção de ferro, uma das várias funções da vitamina C, e suplementos de sulfato ferroso. Sulfato ferroso, ele já vem com ferro pronto para você absorver. Quem tem anemia ferropriva, né, às vezes o médico manda tomar sulfato ferroso. O aumento no número de hemácias se chama policitemia, várias, citemia, células no sangue, ou eritrocitose. O caso mais frequente, policitemia fisiológica, em grandes altitudes, onde você tem pouco oxigênio na atmosfera, a tendência é aumentar o número de hemácias para carregar o pouco oxigênio com eficiência maior. A questão mais clássica sobre isso: toda vez que um time brasileiro vai jogar uma partida de futebol em cidades como La Paz na Bolívia, como Quito no Equador, a gente apanha e bota a culpa na altitude. E gente, com razão, né? Você chega lá numa região de grande altitude, tem pouco oxigênio, então o seu organismo vai estranhar a falta de ar, cansaço, indisposição. Ô Landim, por que o brasileiro estranha e o boliviano, o equatoriano não estranha? Porque ele mora lá, então ele desenvolve policitemia fisiológica. O número de hemácias nele aumenta para ele pegar aquele pouco oxigênio e carregar com eficiência maior e compensa a pobreza de oxigênio. Se você se mudar para Bolívia, se mudar lá para o Equador e passar algum tempo por lá, também aumenta o número de hemácias em você. Então o brasileiro, quando ele chega lá, ele vai sentir falta de ar, cansaço, porque ele tem poucas hemácias. Com o tempo, ele também iria desenvolver policitemia e chega uma hora que ele não estranha mais a falta de oxigênio. Segundo dos elementos figurados, plaquetas ou trombócitos. São fragmentos de células chamadas de megacariócitos. Cuidado que plaqueta não é célula, hein? Ela é um fragmento de célula. E o papel da plaqueta? Coagulação do sangue. Coagular o sangue é formar uma rede de uma proteína chamada fibrina para interromper o sangramento. Sendo que para você formar fibrina, você trabalha com uma série de substâncias chamadas de fatores da coagulação. Elas são proteínas fabricadas no fígado e para isso, vitamina K. Então lembrem que a vitamina K é a vitamina da coagulação do sangue. Como é que é a coagulação do sangue? Toda vez que eu tenho uma lesão na parede do vaso sanguíneo, substâncias inflamatórias, elas são liberadas. Elas acionam os fatores da coagulação sanguínea e fazem as plaquetas liberarem uma enzima chamada tromboplastina ou tromboquinase. Essa enzima age sobre um fator da coagulação chamado de protrombina e transforma a protrombina em trombina. Para isso, eu preciso de cálcio. Então lembrem que eu preciso de vitamina K para coagulação, eu preciso de íons cálcio. A trombina, ela pega o fibrinogênio do plasma e transforma em fibrina. E com isso, moçada, o coágulo é formado. Eu sei que esse esquema aqui, ele é muito decoreba, né? Mas infelizmente,
é o mínimo de decoreba que você precisa sobre a coagulação do sangue. Então a plaqueta libera tromboplastina ou tromboquinase, transforma protrombina em trombina, transforma fibrinogênio em fibrina e a fibrina coagula o sangue. Número normal de plaquetas, entre 150 e 400 mil por milímetro cúbico de sangue. Claro que ninguém tem que saber isso decorado, mas a queda no número de plaquetas chama trombocitopenia. E um exemplo disso, dengue hemorrágica, né? Quem tem dengue hemorrágica, o número de plaquetas cai violentamente e com isso você não coagula o sangue direito, aumenta o risco de hemorragias. O aumento no número de plaquetas chama de trombocitose. E é comum, depois de hemorragias, se aumenta o número de plaquetas para prevenir novas hemorragias. Gente, terceiro e último dos elementos figurados, os leucócitos, os glóbulos brancos, eles são células de defesa. Eles são divididos em dois grupos, chama polimorfonucleares e mononucleares. Os polimorfonucleares também são chamados de granulócitos, eles têm um núcleo segmentado ou multilobulado. O que quer dizer isso? Que o núcleo é dividido em segmentos, chamados lóbulos, e eles têm grânulos citoplasmáticos. Não deu para entender nada? Então vamos ver a cara deles. Você tem um neutrófilo, olha que você tem lá 3 lóbulozinhos. Olha que você tem grânulos no citoplasma. Eosinófilos e basófilos. Então esses aí são os polimorfonucleares, núcleo dividido em segmentos chamados de lóbulos e com grânulos citoplasmáticos. A segunda categoria são os mononucleares ou agranulócitos. Esses aí têm um núcleo não segmentado e não tem grânulos citoplasmáticos. É o caso do monócito, que tem um núcleo em forma de rim, você diz que o núcleo é reniforme. É o caso do linfócito, que tem um núcleo redondo, bem grandão, ocupando quase todo o citoplasma. Por que é que eu preciso de vários tipos de leucócito? Cada um deles tem um papel diferente. O neutrófilo age contra bactérias através de fagocitose. São os leucócitos mais abundantes do meu sangue. 70% dos leucócitos são neutrófilos. O segundo grupo, eosinófilos, são os especialistas em combater parasitas. Eu sei que bactéria também é parasita, né? Mas esses parasitas em particular, vermes e protozoários. E tem os basófilos que agem em alergias. Isso quer dizer que se seu eosinófilo está alto, tu deve estar com verme, sei lá, lombriga, deve estar com um protozoário, sei lá, ameba. Se os seus basófilos estão altos, você deve estar com a reação alérgica. Então, quando o médico pega um hemograma completo, ele vê cada leucócito, o que é que tem de mais, o que é que tem de menos, para começar a ter um palpite sobre a doença que você tem. Os monócitos também agem contra bactérias por fagocitose. Entretanto, enquanto o neutrófilo tem uma ação inespecífica, ele ataca qualquer bactéria, o monócito tem uma ação específica. Ele ataca somente algumas bactérias, que são bactérias um pouco mais difíceis de você combater, é o monócito que vai combater elas. O monócito é uma célula muito mais forte que o neutrófilo. E os linfócitos, que são de 3 tipos. Tem os linfócitos T4, linfócitos TH ou linfócitos T auxiliares, que controlam o sistema imune. É o chefão do sistema imune e é o alvo do vírus da AIDS, né? O HIV ataca justamente o linfócito T4. Né? Como é que ele controla o sistema imune? Através de substâncias químicas chamadas citocinas. Citocina é uma substância química que estimula o sistema imune. Tem o linfócito T8, TC ou T citotóxico, e ele trabalha contra vírus e câncer. E tem o linfócito B, que origina os plasmócitos, que são as células que produzem os anticorpos. Toma cuidado, que leucócito é uma célula de defesa e anticorpo é uma proteína de defesa. Então, leucócito é célula com membrana, citoplasma e núcleo. Anticorpo é uma proteína. Ambos têm papel de defesa. O número normal de leucócitos, entre 5 e 8 mil por milímetro cúbico de sangue. A queda no número de leucócitos chama de leucopenia.
e promove imunodeficiência, como acontece na AIDS. O aumento no número de leucócitos chama leucocitose e indica infecções. Tanto é que quando no exame de sangue de alguém, o número de leucócitos é X, você está com mais de X, você está com infecção. Então o médico se baseia nisso para saber se você está com infecção. Olha alguns nomes que a gente usou. Emia quer dizer no sangue. Glicemia é a glicose no sangue. Volemia é o volume de água no sangue. Penia quer dizer diminuição no número de alguma coisa. Eritropenia, diminuição dos eritrócitos. Trombocitopenia, diminuição dos trombócitos. Leucopenia, diminuição dos leucócitos. E citose quer dizer aumento do número. Eritrocitose, aumento dos eritrócitos, das hemácias. Trombocitose, aumento dos trombócitos, das plaquetas. E leucocitose, aumento dos leucócitos. E moçada, a questão, né? O quadro indica o resultado resumido de um exame de sangue, hemograma, de uma jovem de 23 anos. Então ele coloca os valores normais e coloca os valores de referência para uma menina. Notem bem que os eritrócitos, o nome é 4, alguma coisa, né? Entre 3,5 e 4,8, a menina tem 4,63, está normal. Entretanto, as plaquetas, entre 150 e 400 mil, e ela só tem 87 mil. Então ela está com menos plaquetas do que o normal. Leucócitos, o nome é na casa de 6, né? Entre 4,5 e 11. E ela está com 6. Normal, né? Então, hemácia está normal, leucócito está normal. Mas plaqueta, ela está menos que o normal. Se ela está com menos plaquetas que o normal, qual é a alteração fisiológica que a jovem tem? Dificuldade de coagulação. Como é a plaqueta que coagula o sangue, com menos plaquetas, você já não vai coagular o sangue direito. Opção correta, letra A. E moçadinha, até o próximo vídeo. Tchau!